Olá! Hoje estamos aqui novamente estudando a Palavra de Deus e veremos o capítulo 25 de Gênesis. Que pontos podemos tirar para a nossa vida, para a nossa leitura nesse capítulo? O primeiro ponto está no verso 5. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Aqui vemos que Abraão constituiu Isaque como seu único herdeiro. Já havíamos visto anteriormente que ele havia separado Ismael, o enviando junto com a sua mãe para o deserto. E aqui, depois de haver se casado novamente, tido outros filhos, Abraão também os separou e deu-lhes apenas presentes. Não os deu herança junto de Isaque. Mas por que isso? Abraão desejava que Isaque, sendo o filho da promessa, em que Deus havia dito, nele se cumprirá a promessa da bênção aos seus descendentes, de dar essa terra. Abraão não quis misturar as coisas, não quis dividir essa bênção. E os separou. Mas essa separação, a gente vê que ela não era uma separação definitiva, que não podia haver contato. Porque percebemos no verso 9 que após Abraão falecer, Ismael estava ali junto de Isaque para o seu sepultamento. Então, a gente vê que era apenas uma forma em que a Bíblia destaca que Isaque foi o herdeiro da promessa e não os outros filhos de Abraão. O segundo ponto de destaque está a partir do verso 21, onde vemos que Rebeca, também assim como Sara, era estéril. Mas Isaque orou ao Senhor e ela ficou grávida por um milagre de Deus novamente. E aí, vendo que essa gravidez estava meio complicada, parecia que o bebê lutava no ventre dela, ela procura a ajuda do Senhor, consulta o Senhor, e o Senhor disse que isso era porque duas nações estavam no seu ventre. Ela teria 2 filhos, e o mais novo dominaria sobre o mais velho, o mais novo seria mais forte. E aí a gente percebe que, na prática, aos olhos humanos, isso parecia que não aconteceu. Porque no verso 27, percebe-se que Jacó era um homem pacato. Jacó, o mais novo, era um homem pacato. Já Esaú era um destemido caçador, forte. E aí, acontece que Isaque fez predileção pelo seu filho mais velho, Esaú, ao contrário do que a profecia de Deus havia destacado, e isso geraria certos conflitos futuramente. Mas apenas ficaremos por aqui com esse destaque, que 2 nações viriam ali e o mais velho serviria ao mais moço. O terceiro ponto de destaque nesse capítulo é o episódio em que Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó. E nesse episódio, que começa no versículo 29, nós percebemos que Esaú, ele era um rapaz imediatista. Ele não se preocupava com o futuro, com as responsabilidades que recaíam sobre ele como primogênito, cabeça da família. E principalmente, ele não se importava com a bênção
que adviria desse direito de primogenitura. Não, mas depois ele vem buscar essa bênção, mas ele estava preocupado com as bênçãos apenas materiais, aquilo que era palpável, imediato. Esaú não se preocupava com a bênção espiritual. E por conta disso, ele desprezou esse direito, trocando por um prazer momentâneo, uma comida. E aí, eu gostaria de lembrar que Adão e Eva também trocaram uma bênção maravilhosa, um paraíso maravilhoso por comida também. Vamos nos preocupar com o que nós comemos. Se nós fazemos disso um fim em si mesmo, algo de que corremos atrás de qualquer forma. Vamos dominar o nosso apetite. Só que Jacó também não era um santo. Ele usou da esperteza. Ele se aproveitou de um momento em que Esaú estava frágil, estava faminto, para buscar esse direito de primogenitura. Ele buscou tirar vantagem da situação do seu irmão. Mas vemos que, embora Jacó tivesse vários defeitos, ele futuramente se arrependeria desses defeitos e se entregaria completamente ao Senhor. Vamos seguir estudando o livro de Gênesis. Chegamos nesse capítulo 25 à metade desse livro. São 50 capítulos ao todo. Continue estudando. Vamos compartilhar esse vídeo para que mais pessoas estudem conosco.